As decisões mais corretas são aquelas baseadas em dados e fatos. Neste vídeo, o pesquisador Rodrigo Alf vai nos apresentar como transformar dados em decisões otimizadas dentro da propriedade agrícola. Antes, porém, de assistirmos o vídeo, clique em gostei, compartilhe com outros possíveis interessados e inscreva-se no canal para ficar antenado a novos conteúdos. Antes de nós começar aqui a propriamente entrar na conversa de dados e eu mostrar para vocês o que a gente já está fazendo, eu queria resgatar um pouco do conceito e trazer um histórico de por que a agricultura digital muitas vezes ela é difícil ou ela pode se tornar aí, a gente achar que não vai acontecer. A jornada da agricultura digital, ela é representada, aqui eu trouxe um slide para mostrar como ela acontece, na verdade. A base de tudo, e essa pirâmide que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, ela começa com a captura de dados. É você ter as máquinas conectadas ou ter os sistemas fazendo com que os dados sejam colocados em um só lugar. E isso, quando a gente está começando a construir essa base dessa pirâmide, ela é demorada, ou seja, a gente pode demorar 2, 3, 4 anos. Por que demora tanto? Depende da quantidade de dados e o quão embarcado eu estou na jornada da agricultura digital. É o que muitas vezes a gente vê no campo, os técnicos ou agricultores ou pessoas igual a mim dizer assim, a agricultura digital não funciona, não era o que eu esperava. É porque a gente ainda está fazendo a fundação. E isso vale para cada propriedade ou para cada fazenda. Você não sai no primeiro ano lá no pico dessa pirâmide aqui sabendo o que fazer, que é os insights, que é a inteligência. Você tem um caminho até chegar lá, que é primeiro montar os dados, depois você vai construindo isso até chegar na inteligência. Só que a percepção de valor pelo agricultor, pelo técnico, por qualquer um que vai usar, ela é inversamente proporcional, e é o que está demonstrado na pirâmide invertida da direita aqui. Quando você está montando a base de dados, que você está pegando os dados, que você tem um mapa de colheita na mão, um mapa de velocidade, de altitude, isso ali você já sabe que ali colheu mais, ali colheu menos, ou ali andou a plantadeira andou mais, aqui andou menos, ali era mais alto ou era mais baixo. Isso você já sabe. Isso é a digitalização, é você reunir as informações em um lugar só. Por isso que nessa fase inicial a gente tem dificuldade de ver valor. A gente reuniu as informações, a gente passa para o segundo passo, que é o porquê aconteceu. É quando você começa a ter ideia, você começa a mensurar. Fazendo o paralelo no campo, é quando você pega, por exemplo, um mapa de produtividade lá da colheitadeira e você olha para ele lá no plantio e você vê que aonde você colheu menos foi aonde você não andou numa velocidade maior com a plantadeira. Ou aonde você colheu menos é aonde você tinha uma deficiência nutricional no solo. E lembrando que o solo é composto por 3 pilares básicos que a gente deve olhar, que é o biológico, o químico e o físico. Então, muitas vezes, a gente pode ter o solo muito bem estruturado quimicamente e biologicamente, mas, às vezes, a física desse solo está desestruturada. E aí, isso tu começa a juntar essas informações e aí tu começa a entender. Tu já sabe o que vai acontecer, ou seja, tu olhou para um mapa e tu já sabe, bom, o ano que vem, se eu não descompactar esse solo, ou se eu não melhorar a fertilidade, ou se eu não diminuir a velocidade de semeadura, eu vou colher menos novamente. É o que a gente chama de gerenciar. Você já está começando a chegar num patamar e você já começa a entender. E o pico desse ganho da agricultura digital é você já chegar na inteligência. É quando os dados começam a ser interpolados, quando algoritmos começam a pegar essas informações e começam a gerar tendências e começam a dizer para você, faça assim, plante essa semente, nessa velocidade, nessa data de plantio, que a chance que você vai ter de colher, sei lá, X% ou X sacas é de 90%. E aí você vai começando a ter expectativa e vai começando a automatizar. Então, essa é a jornada da agricultura digital. Muitas vezes é difícil no início, porque você tem que montar a base de todo o sistema de análise de dados.
E esse montar a base, você entra na máquinas compatíveis. A gente, às vezes, não tem uma semeadora com sensor que está mapeando semente, ou não tem um trator com GPS, mas você vai ver realmente o valor que tem isso quando você chega lá em cima, no pico dessa pirâmide, e o sistema começa a te dizer, a fazer as predições. Fazendo um paralelo com o que a gente tem em outros mercados, por exemplo, o que você chega no topo dessa pirâmide é o Waze, que ele te diz exatamente aonde você quer chegar, dependendo da regra que você põe. Você pode escolher se você quer o caminho mais curto, o caminho mais longo, que evita pedágio, ou o caminho que segue as avenidas principais. É exatamente isso. A agricultura digital é a mesma analogia que a gente pode fazer. E quando a gente começa a olhar para a agricultura, vocês já pararam para pensar ou já perceberam que tudo que envolve a agricultura, o que está cercando a agricultura já é digital? A gente já tem imagens de satélite de alta precisão, que a gente consegue ter acesso, e aqui eu não vou entrar no mérito se é paga ou se não é paga, tem imagens de excelente resolução de forma gratuita, os mapeamentos de fertilidade dos solos hoje já é digital, você consegue ter isso tudo de forma que você possa interpolar. Sob o ponto de vista de genética, e aqui eu posso falar como Bayer, os nossos bancos de germoplasmas, eles já estão todos digitalizados, então tu já consegue correlacionar isso com fertilidade, com suscetibilidade a insetos e tudo mais. E quando você vai para o campo, você já tem a possibilidade de ter mapa de plantio, mapa de pulverização e principalmente mapa de colheita, tudo isso de forma digital. Então imagine quando você pega todas essas informações e você cruza tudo isso e você começa a ter insights. É como se você colocasse todos esses dados num liquidificador, batesse tudo isso e saísse lá uma informação te dizendo, ó, você vai plantar soja, ou você vai plantar milho, ou você vai plantar café, ou algodão, e o sistema começa a te dizer, a melhor data para você plantar nesse talhão é essa, a melhor semente é essa, a melhor variedade, e te dá toda a especificação. Isso é agricultura digital e é isso que a gente já está fazendo através da agricultura 4.0. Se você olhar para trás, o nosso histórico de produtividade na agricultura, basicamente a gente fala assim, a agricultura digital vai revolucionar ainda mais a agricultura. E realmente vai. Se vocês observarem esse gráfico aqui, a cada biotecnologia ou cada tecnologia que veio para a agricultura, ela deu um salto na curva de produtividade. Nós saímos de 38 milhões de toneladas para mais de 250 milhões de toneladas em 50 anos. E agora veio a agricultura digital. Alguém de vocês tem dúvida que nos próximos anos a gente vai dar um salto maior ainda em termos de produtividade, fazendo toda essa interpolação de dados? É por isso que a gente acredita muito na agricultura digital, que a gente terá resultados. Do outro lado, a gente tem que entender também como funciona a cabeça do agricultor. E não é porque o agricultor quer ser assim, é porque é a realidade do agricultor. É assim que ele tem que lidar todo dia na fazenda dele, na propriedade dele. É entender que momento ele vai plantar, porque muitas vezes é o agricultor que vai para cima do trator para fazer o plantio, para fazer a pulverização, para fazer a colheita. Ele tem que pensar na fertilidade do solo, entender os ambientes, se ele tem que fazer correção, fazer manutenção. Ele tem que olhar para o clima e fazer a previsão se vai ser chuvoso, se vai ser mais seco, porque isso impacta na cultivar ou no híbrido que ele vai usar. E se ele escolhe a cultivar com base no solo, no ambiente que ele tem, com base no clima que está previsto, qual a melhor data para ele plantar? Qual vai ser o grupo de maturação que ele vai usar nesse complexo todo? Se ele escolher uma variedade com um ciclo determinado, qual a suscetibilidade fitossanitária dessa cultivar? Ela é mais suscetível ou menos suscetível? Ela tem interferência de plantas daninhas ou não? E para insetos, como ela é? Essa é a realidade do agricultor, moçada. Essa é a nossa realidade como mundo agro. Nós temos que entender tudo isso. Vocês conseguem concordar comigo que é muito complexo você ter todas essas decisões de uma forma mais analógica, vamos dizer assim, numa planilha no caderno, você anotando numa caneta, com lápis, do que você ter uma planilha digital onde você consegue interpolar tudo isso aqui e ter uma probabilidade de onde você vai conseguir chegar numa produtividade mais assertiva? Isso é agricultura 4.0. É assim que a gente vai começar a ver a produtividade andar. E aí, quando tu olha para essa complexidade do agricultor, começa a aplicar ferramentas de agricultura 4.0, que você começa a entender manejo do solo.
você começa a entender ambientes do solo, você começa a saber que em determinado ponto do talhão você está produzindo mais, em determinado ponto você está produzindo menos. E aí você começa a mergulhar mais nisso. Se eu estou produzindo mais aqui, o que tem aqui que está produzindo mais? E o que tem aqui que está produzindo menos? Essa é a possibilidade que a agricultura digital nos permite. Você entendendo a tua lavoura, você começa a definir as genéticas. Você começa a saber qual o ambiente que você tem e você começa a dizer, bom, nesse ambiente que eu tenho, as genéticas mais adaptadas ou mais recomendadas são esse grupo de cultivares ou de híbridos aqui. Definida a genética, eu vou definir a época de semeadura, porque isso está diretamente relacionado com a genética que eu escolhi e com o ambiente que eu vou semear essa semente, que eu vou depositar. E isso vai impactar no manejo de pragas, plantas daninhas e insetos que eu vou fazer. Se eu pegar uma genética de alto potencial produtivo, colocar num ambiente de baixo potencial, será que eu vou ter um sucesso na resposta de colheita? Se eu pegar uma genética de alto potencial produtivo, colocar num ambiente de alto potencial e eu fizer um tratamento químico fraco, eu vou conseguir proteger esse potencial sob o ponto de vista químico para chegar lá na colheita e eu ter uma boa produtividade? É esse quebra-cabeça que a agricultura 4.0 ou a agricultura digital começa a nos ajudar a fazer. E aí a implementação, né? Que é fazer a recomendação de tudo isso. Definir tudo que você vai fazer e colocar no campo. E aí começar o monitoramento para que isso tudo chegue lá. De forma bem simplista aqui, pessoal, a gente acredita aqui que a produtividade ela é uma função que tem algumas variáveis. E essas variáveis são o ambiente de produção, que você está expondo a genética. Então, aqui o A de ambiente, o G de genética e o PA de práticas agronômicas. A produtividade ela é uma função desses três pilares, que é o ambiente, a genética e as práticas agronômicas, somado a fatores externos que eu não controlo, que não consigo controlar, que pode ser clima, temperatura, enfim, um granizo, ou uma geada, ou, enfim, algo que não está no meu controle, que vão impactar nessa produtividade. E é isso que define a minha produtividade, basicamente. E como que a agricultura digital, o mapa de colheita, começa a nos entregar valor dentro da agricultura digital? Esse mapa que vocês estão vendo aí nesse iPad, nesse tablet, ele está aberto nesse gráfico que está ao fundo aí. É a mesma informação que vocês estão vendo aí, pessoal. A única diferença é que um está em forma de figura e o outro está aberto numa forma de gráfico. E olha como a gente começa a visualizar a mesma imagem de uma forma diferente. Por isso a importância de eu ter um mapa de colheita dentro da minha colheitadeira, para mim poder entender, cruzar com um mapa de NDVI, cruzar com um mapa de fertilidade, cruzar com um mapa de plantio, por exemplo, com outras tantas informações que a gente tem. Eu sei que vocês podem estar pensando assim, bom, Alf, mas eu não tenho mapa de colheita, eu não tenho um mapa de sementes, eu não tenho mapa de NDVI. Tudo bem, mas é importante que você entenda a importância que é quando você tiver essa oportunidade. Hoje a gente já tem equipamentos no mercado disponíveis que você consegue compatibilizar máquinas semeadoras aí com até 5, 6 mil reais. Tu consegue fazer colocar um sensor para você fazer um mapa de plantio, por exemplo. Colheita já é um custo mais elevado. Mas será que não vale a pena eu fazer esse investimento para mim ter esse tipo de informação? E o que eu ganho com ela? Aonde que eu chego com esse tipo de informação quando eu começo a abrir essas informações? Esse mesmo mapa que a gente acabou de ver ali atrás, com aquele monte de bolinha, aqui eu começo a abrir os filtros dele. E esse é um exemplo aqui, é um híbrido nosso. Eu peço que vocês não foquem no híbrido, mas foquem no conceito que eu quero mostrar para vocês. É que esse mapa está me dizendo, esse gráfico está me dizendo que é a melhor época de semeadura desse híbrido, onde eu tenho a maior chance de eu colher quase 17, na média, toneladas por hectare, quando eu planto, quando eu semeio esse híbrido nas semanas 37 a 38. É ali que está a minha janela de plantio ideal para que eu atinja o máximo de produtividade. E será que se eu tiver, por exemplo, uma aplicação de fungicida aqui em cima desse talhão ou desse mapa de colheita, será que essa média, essa linha verde que vocês estão vendo aí,
quantos por cento ela sobe, ou seja, quanto eu aumento de produtividade se eu fizer uma aplicação de fungicida em cima do meu talhão, ou em cima dessa cultura. E se eu fizer 2 aplicações, será que sobe mais ainda a produtividade? E é assim que você vai brincando e você vai entendendo até que ponto faz sentido você fazer a aplicação de fungicida nesse híbrido no talhão que você tem. Isso é você começar a usar dados para você tomar a decisão e fazer com que você consiga, no final do dia, ter rentabilidade. Olha que interessante, quando eu pego um banco de dados e olho ele ao longo dos anos. Aqui eu estou comparando 2016, 17, 18 e 19. Cada linha dessas que vocês estão vendo aqui, eu estou comparando anos. E eu estou olhando data de plantio versus produtividade. Observem que nenhum ano é igual. É aquela história, né? Nenhum ano. Nós estamos num ano atípico. Eu tenho vários anos já na agronomia e eu nunca vi um ano típico. Todo ano ele é diferente. E realmente é, porque é dinâmico e a agricultura é assim. E vocês veem aqui nesses gráficos, nessas linhas, que está mostrando exatamente isso. Mas eu tenho uma linha de tendência média aqui, que me mostra que ao longo dos anos existe uma janela de plantio ideal para esse híbrido, que está ali, ó, entre a 36ª e a 40ª semana. Mas o que muda aqui? É quando eu começo a mergulhar um pouco mais nos dados, eu começo a entender o meu talhão, a minha fazenda, a minha região. Talvez para a minha região, eu tenha que plantar na 37ª semana. Talvez na outra região do lado, eu possa plantar na 36ª, antecipar uma semana. E vocês percebam que as janelas de plantio, elas são muito estreitas. Mas eu estou falando aqui em produzir 18 toneladas de milho por hectare. Eu estou falando em produzir quase 20 toneladas de milho. E é isso que a agricultura digital começa a nos trazer, a assertividade. E a assertividade, ela está nos detalhes. E os detalhes, talvez, está em uma semana de diferença de eu plantar uma variedade de soja ou um híbrido de milho. É isso que começa a me mostrar. Quando eu pego esse mesmo híbrido e abro ele um pouco mais, olhando número de sementes por hectare versus produtividade. E aqui existe uma grande pegadinha que vocês podem olhar, e aqui entra o conhecimento técnico e a prática de campo. Se vocês olharem diretamente para esse gráfico e para a curva de tendência, vocês vão dizer assim, não, esse híbrido, ele comporta aí, o ideal para ele é 100 mil, 95 mil sementes por hectare, ou 90 mil sementes ali por hectare. E eu digo para vocês que não é, porque esse é um híbrido que ele tem uma exigência nutricional, é uma genética de altíssimo potencial, ela exige muito do ambiente. Ou seja, eu só posso colocar esse híbrido com 90 mil sementes em ambientes de altíssimo potencial produtivo, onde eu tenho um solo extremamente estruturado, eu tenho que ter um solo extremamente fértil e eu tenho que ter um solo extremamente rico do ponto de vista biológico, de micro-organismos. Então, é muito difícil eu encontrar esses ambientes, mas se eu encontrar, ele vai responder. Só que aonde que está o maior ponto de equilíbrio dele? Está em 80 mil sementes, que vocês estão vendo aqui, basicamente onde ele mais produz, aqui, onde está o maior índice de produtividade, aqui está aqui nessa faixa. E olha que interessante, aqui eu consigo chegar a quase 22 mil quilos de produtividade por hectare. É isso que você começa a ver com esse cruzamento de dados. Aqui o óleo, por exemplo, soja, esse é um gráfico de soja que vocês estão vendo na tela, onde eu estou olhando aqui a mesma comportamento. Sementes por hectare versus produtividade. E aí vocês percebem que essa cultivar, a tendência de melhor produtividade está entre 250 300 mil sementes. Por que essa janela está variando? Depende do ambiente que eu tenho, depende do tipo de talhão que eu tenho lá, da característica, depende da genética que eu coloquei, depende do tratamento químico que eu estou fazendo nela, depende de uma série de fatores. Mas aqui eu estou vendo, através de dados que veio das máquinas, essa análise que está me dizendo, ó, essa variedade de soja, a data ideal para ela ser plantada, ou a população ideal, é essa tendência que vocês estão vendo na tela aí. Quando eu olho, por exemplo, em termos de data de plantio, a mesma variedade do gráfico anterior, vocês percebem que eu começo a ter um espaçamento um pouco maior, é uma variedade mais estável, ou seja, ela pode ser plantada lá da 41ª semana até a 46ª, ou seja, eu tenho uma janela um pouco maior de produtividade. Se eu quero ser bem assertivo mesmo, eu preciso plantar essa variedade aí na 43ª semana, que eu vou ter a chance de ter o máximo de potencial produtivo.
E quando eu pego essa mesma variedade e começo a mergulhar ela um pouco mais, olha que interessante esses gráficos que a gente começa a trazer daqueles mapas de colheita que a gente viu lá no início de agricultura digital. Essa cultivar de soja, ela está sendo plantada, basicamente, analisada aqui em 4 micro-regiões. A 405, a 413 e a 406, é onde ela é posicionada hoje. No gráfico da esquerda, vocês estão vendo ali ao longo dos anos, né? Cada tendência daquelas ali é um ano. Se eu olhar a micro 405, vocês percebam que ela foi, no ano de 2017, ela foi lançada e a população dela começou em 350 mil sementes. E ao decorrer do tempo, ela começou a cair e veio se estabilizando. Se vocês prestarem atenção, aí não sei se vocês estão vendo bem, mas existe um pontilhado ali no gráfico que está entre 250 mil a 280 mil sementes, que ali é a janela ideal de população dessa cultivar de soja. Quando eu olho para micro 403, vocês veem que tem uma certa estabilidade ao longo dos anos da população dessa soja. Quando eu olho para micro 406, vocês veem que acontece ao contrário da micro 405. Ela começa com a população lá embaixo e ao longo dos anos ela vai subindo a população e estabiliza. No gráfico da direita, é a mesma cultivar, o que muda é só produtividade. Na 405, vocês percebem que quando foi usado uma nível populacional muito alta, ela produziu a mesma coisa que quando eu usei uma população lá em 2020, uma população lá embaixo. Ou até produziu mais, que vocês estão vendo no gráfico aí. Olha que contraditório que é isso. Você diminuiu a população e aumentou a produtividade. Isso é característico em soja. Isso é característico de quando você começa a analisar dados por ambiente e começa a posicionar. Quantas vezes será que a gente não está usando população errada de soja por não saber o posicionamento correto? É isso que os dados estão nos mostrando. E isso, se você tiver mapas de colheita, se você tiver mapas de plantio, hoje é possível você extrair esses dados e fazer esse tipo de análise que eu estou mostrando para vocês. Olha o 405 ali, ou me desculpa, a micro 406, a último grupo de produtividade. Comecei com uma população de sementes lá embaixo e fui levantando a população e estabilizei. Olhem no gráfico da direita, vocês estão vendo a minha tela, deixa eu pegar aqui o apontador. Quando você olha aqui no gráfico da direita, você vê que eu baixei população e eu produzi mais. Olha que interessante isso. Isso é análise de dados, isso é agricultura 4.0, como a gente chama, ou, enfim, agricultura digital, né? E quando eu pego essa mesma variedade e eu começo a olhar ela por ambientes de produção, que são as micro-regiões, 403, 4 e 5, é a região do Mato Grosso, especificamente. Olha que interessante isso, a mesma cultivar em diferentes micro-regiões. Se vocês observarem a linha azul e a linha amarela aqui, são as micros 405 e 406. A melhor data de plantio para essas micro-regiões, onde produziram mais, aqui o pico, está na 41ª semana. Quando eu olho para micro 403, que é a linha verde, vocês percebem que muda, vai lá para a 46ª semana, a melhor data de plantio. Então, se nós voltar basicamente naquele gráfico anterior que eu mostrei para vocês, esse aqui, vocês vão começar a entender por que a amplitude desse gráfico ela é muito grande. Porque ela está comparando todas as micro-regiões. Agora, quando eu mergulho e eu vou para uma micro-região mais específica, eu começo a entender que na micro 405, 6 é um comportamento. Já na outra região, ela tem um comportamento diferente. E aí é o que acontece muitas vezes no campo. A gente vai lá e generaliza, né? Planta da semana 40 até a semana 48. Não é bem assim. Tem que começar a entender a dinâmica dos dados que está me trazendo, né? E aí isso possibilita que nós cheguemos numa predição. Ou seja, tu começa a entender, e aqui é trabalho de consultorias do mercado, onde a gente, através de dados, o agricultor, e até nós mesmos da Climate já estamos fazendo isso, ou próprias consultorias, elas começam a mapear os ambientes, entender a lavoura dos agricultores, saber onde é que é potencial baixo, potencial médio, potencial alto, e aí com essas informações dos próprios agricultores que têm essas bases de dados, lembra da pirâmide lá?
quando você começou a montar a base de dados, é aqui que vai começar a chegar naquele pico lá em cima. Você consegue saber, se você tiver um talhão, uma lavoura com alto potencial produtivo, e você vai plantar soja ou milho em 20 de agosto, qual que é o híbrido indicado aqui para esse talhão? Mas se você vai plantar um pouquinho atrás, e aqui eu estou mostrando um exemplo de verão, mas o conceito, pessoal, vale a mesma coisa para a safrinha. Pensa que aqui é soja, se eu vou plantar soja em setembro ou outubro, na primeira quinzena ou segunda quinzena, qual vai ser o melhor híbrido de safrinha que eu vou conseguir plantar lá em final de janeiro ou lá em início de fevereiro? Ou na metade de fevereiro em diante, onde cai muito o potencial produtivo? Qual híbrido é o mais recomendado? Será que vale a pena eu fazer um alto investimento em plantio num talhão de médio potencial produtivo plantado já lá em fevereiro? É isso que os dados começam a mostrar, é isso que a gente já começa a entender. E para fungicida, pensando na cultivar que eu tenho, pensando no potencial que eu tenho do talhão, do meu ambiente, pensando na fase da cultura, pensando na data que eu plantei, qual que é o melhor manejo fúngico para aquela genética? Mudou a fase da cultura, mudou o clima, muda o tratamento que eu tenho que fazer. Então, vocês entendem que a complexidade da agricultura, aquele agricultor que eu mostrei no início, aquele emaranhado de confusão lá, de decisões, ele tem que tomar todas essas decisões. E a agricultura digital, a agricultura 4.0, ela vem para fazer exatamente isso para os agricultores, para os técnicos, para os agrônomos, para todos nós aqui que vivemos no mundo agro. É isso que a agricultura 4.0 faz, basicamente. E aí vem a nossa proposta. Por que é importante a gente ter os dados em um só lugar? Por que é importante eu ter dado de colheita, dado de plantio, dado de pulverização? Ou, se eu não tenho sensor nas máquinas, é importante eu fazer isso manualmente. Eu consigo imputar dados na nossa plataforma, aqui no FieldView, de forma manual. Criar um mapa de plantio, criar um mapa de colheita, para que eu consiga ter a informação. Lembrem da base da pirâmide. Eu estou fazendo a base da pirâmide. Ah, mas eu vou botar um mapa manual aqui e eu nunca vou conseguir ter. Você vai conseguir. Você precisa criar a massa de dados para que você consiga começar a cruzar essas informações. E essa é a nossa proposta, basicamente, com o FieldView. Mas não precisa ser FieldView. Qualquer plataforma que vocês tiverem, comecem a incentivar os pais, os amigos, ou a própria área de vocês, a propriedade de vocês, para que vocês consigam ter esses dados o mais rápido possível. Comecem a montar o banco de dados cada vez mais rápido. Porque quanto mais tempo você demorar para começar a base daquela pirâmide, mais tempo você vai demorar, basicamente, para chegar lá em cima no topo da pirâmide, como eu mostrei para vocês no início. Comecem o quanto antes a fazer essa base para vocês chegarem aqui e ter essa percepção de valor o mais rápido possível para que vocês consigam chegar.